Muitos têm matado, têm morrido por conta de sentenças negativas. Muitos têm matado e têm morrido por conta daquilo que tem saído da boca. Que Deus abençoe muito a vida de todos vocês que aqui estão, cada um de vocês que estão nos acompanhando pela transmissão. Hoje, no decorrer de toda essa reunião, nós vamos orar sobre quebra de sentenças que em algum momento foram liberadas, foram proferidas contra as nossas vidas e ainda continuam a ter poder sobre nós, que ainda continuam a ter poder sobre os nossos resultados, sobre as nossas vidas e tem nos impedido de construir uma grande história. Todos os dias nós estamos construindo a nossa história. Essa história pode conter momentos bons e momentos ruins, mas uma coisa é fato: a nossa história, a sua história será contada por aquilo que for mais impactante. A exemplo de Davi, quando nós falamos sobre ele, todos nós sabemos que ele cometeu um erro muito grave, porém, ele é mais conhecido por vencer Golias, por ser um homem, chamado de o homem segundo o coração de Deus. Mesmo que ele tenha cometido as suas falhas no passado, a marca que ficou não foi a marca do erro, mas a marca da grande vida que ele construiu. Se nós pegarmos a própria história de Abraão, nós sabemos que em algum momento, Abraão também cometeu um erro. Abraão tentou forjar o seu milagre. Em algum momento, ele não ficou com a direção que o Senhor tinha dado e tentou fazer do teu próprio jeito. E isso acabou causando alguns problemas a ele. Mas Abraão também, ele não é conhecido por esse fato. Quando nós falamos de Abraão, uma das primeiras coisas que vem à cabeça das pessoas é o pai da fé. Alguém que creu sem duvidar, sem vacilar no seu coração. Abraão juntamente com Sara, um casal de idosos, Sara estéril, pessoas que literalmente viveram o inexplicável. Isaac, por sua vez, ele também cometeu um erro. Na verdade, Isaac, ele veio a repetir um erro de seu pai. Em um momento muito pontual, Isaac começou a contar mentiras a respeito da sua esposa. Mas Isaac também, ele não é conhecido por isso. Quando nós falamos de Isaac, qual que é a primeira coisa que vem na tua cabeça? 100 vezes mais naquele mesmo ano. Foi um homem que teve a capacidade de plantar e ele colheu uma medida extraordinária. No livro de 1 Crônicas 4, versículo 9, diz o seguinte: Jabes foi o homem, repita comigo por favor, mais respeitado, mais forte, mais respeitado de sua família. Perceba que a história de Jabes, ela não começa a ser contada pelo seu início. Ela começa a ser contada pela forma como ele terminou. Uma pessoa, para ser tratada como a pessoa mais respeitada de sua família, ela precisa ter construído uma história muito poderosa. Uma história muito impactante. Essa pessoa, ela tem que ter se diferenciado dos demais de uma forma incomum, de uma forma sobrenatural. Porém, ninguém deu nada para Jabes. Qual que é o grande erro da grande maioria das pessoas? Muitos acreditam que virá dos outros aquilo que na verdade vai partir das minhas escolhas, das minhas decisões. Eu vejo pessoas se apoiando demais no que as pessoas vão fazer por ela. Eu vejo as pessoas se apoiando demais no que o patrão vai poder fazer por ela. Eu vejo pessoas se apoiando demais ao fato de que a família tem a obrigação de fazer algo por ela, quando na verdade ninguém tem a obrigação de fazer absolutamente nada por nós.
Tem um homem na Bíblia chamado Bartimeu. Essa passagem que está escrita no livro de Marcos, no capítulo 10, é uma passagem que ela me ensina muito, ela me puxa para o nível mais alto, e de tempo em tempo eu volto a meditar nela. A Bíblia descreve Bartimeu como sendo um cego e um mendigo. Você sabe o que leva uma pessoa a se tornar um mendigo, um morador de rua? Para quem já teve contato com esse tipo de pessoa, não existe um padrão de acontecimentos, mas existe um padrão de sentimentos. Normalmente por conta de uma dor, por conta de uma perda terrível, por conta de um abandono, por conta de uma falência, muitas vezes por conta de um divórcio, muitas vezes por conta da perda de um filho, de uma filha, de alguém, de um ente querido, de alguém extremamente importante. O baque é tão grande, tão grande, tão grande, que a pessoa, ela aceita viver em um lugar que, por motivos óbvios, é inabitável. Já parou para pensar o que é você dormir no chão duro todos os dias? Já parou para pensar, Rio Preto é assim, nós temos as 4 estações do ano, num dia. Um dia de calor intenso, muito quente, você tomando aquele sol, aquele mormaço te pegando o dia inteiro. Quando as noites são mais frias, já parou para pensar o que é você ter que se cobrir com papelão? Você deitar no chão e se cobrir com aquilo que não serviu, não foi criado para essa função? Já parou para pensar o que é você, muitas vezes, passar alguns dias sem se alimentar? É um nível muito baixo, muito baixo. E por muito tempo o Bartimeu, ele viveu nesse nível muito baixo. E os moradores de rua, eles têm algo em comum. São pessoas que não estão dispostas a lutar e só querem receber. Pode ver que normalmente quando você tem contato com eles, o que eles fazem? Pedem. Ô tio, você tem umas moedinhas aí para me dar? Você tem alguma coisa para me dar? Você tem um prato de comida? Então, o tempo todo estão pedindo, o tempo todo estão esperando dos outros o que deveria ser fruto de um posicionamento pessoal. Porém, muitos não moram na rua, mas são mendigos na vida. Vivem esperando, mendigando dos outros o que na verdade precisaria ser uma consequência das nossas próprias escolhas. A Bíblia não descreve quanto tempo Bartimeu ficou preso a essa realidade, mas chegou um momento que ele não tolerou mais aquela realidade. Chegou um momento que ele se levantou. Chegou um momento em que o espírito dele foi tomado de um desejo de mudança tão grande, tão grande, tão grande, que nada teve poder para parar Bartimeu. Enquanto Bartimeu recebeu das pessoas, nada mudou. Quando ele se levantou para lutar, tudo mudou na vida dele. Enquanto ele esperou cair do céu, ele viveu a mesma realidade todos os dias. Quando ele disse, não quero mais, quando ele começou a clamar, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele foi levantado de uma forma completamente diferente. A história dele foi completamente mudada. Sabe por que muitos ficam presos? Aquele filme que se repete todos os dias, de que nada preenche, parece que eu não estou bem, justamente porque continuam a alimentar aquele sentimento de que, mas eu não tenho quem me ajude, eu não tenho quem faça por mim, eu não tenho quem estenda as mãos. Na hora que eu mais precisei, ninguém estendeu as mãos para mim. E olha como são as coisas. Quem é o melhor ser humano que passou pela terra em toda a história? O ser humano do nível mais elevado, o ser humano assim, perfeito. Jesus Cristo. Rico em amor, rico em atenção,
uma pessoa generosa em extremo. Jesus, ele não fez outra coisa senão viver para um propósito, viver para o próximo enquanto ele esteve na terra. Quando Jesus estava passando por Bartimeu, foi Jesus que estendeu as mãos para Bartimeu? Sim ou não? Foi Jesus que ofereceu ajuda? Não foi. Jesus não ofereceu ajuda? Não, Jesus não ofereceu ajuda. A Bíblia não descreve que Jesus conhecia o pensamento dos homens? Ele sabia o que estava acontecendo com as pessoas que estavam ao redor dele? Sabia. E mesmo assim ele não estendeu as mãos? Não estendeu as mãos. Nossa, como Jesus é ruim. Como Jesus ele é mau. Ele não faz nada por nós, ele não faz nada por mim. Ele deixou aquele pobre coitado preso àquela mesma realidade? Não. O que muitos não conseguirão compreender de uma forma revelada é que a verdadeira cura, ela é consequente de duas coisas: do meu posicionamento ligado ao poder do Senhor. Eu faço, Deus faz, e a mudança é extraordinária. Eu luto, eu clamo, eu peço, eu bato, eu me esforço, eu não aceito aquela situação e tudo é mudado. Isso para todas as áreas da nossa vida. E foi exatamente o que aconteceu com esse homem, com Jabes. Na sequência diz assim: sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Na NBV diz assim: sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: sofri muito na hora de dar à luz. O significado do nome Jabes é causador de dores, causador de sofrimento. Biblicamente falando, os nomes das pessoas sempre tiveram um grande impacto sobre o futuro delas. A exemplo de Abraão. Abraão, antes de viver uma glória maior, ele teve o seu nome trocado. Por muito tempo ele foi chamado de Abrão, pai exaltado. Até que chegou o momento que o Senhor disse: a partir de hoje você não será chamado Abrão, mas Abraão, pai de multidões. Olha que sentença que esse rapaz teve desde o seu nascimento. Cada vez que ele era chamado, era o mesmo que dizer: vem para cá, causador de dores. Oi, causador de dores. Ô causador de sofrimento. E nós já aprendemos: palavras não voltam para nós vazias. Tudo que é liberado é carregado com poder. Repita comigo, por favor. Cada palavra liberada é carregada com poder. Esse poder pode ser para construção, como também esse poder pode ser para destruição. Quantos aqui nesse dia, no passado, já receberam sentenças, marcas como essa de Jabes? Quantos? Eu fiz a anotação de algumas das sentenças que eu já vi e ouvi pessoas recebendo ao longo da vida. Primeiro, você não será ninguém. Quantos já não ouviram isso? De pais, mães, de pessoas que até tinham um certo valor para você. Você não será ninguém. E continuam a carregar essa carga negativa até o dia de hoje. Você terminará como seu pai ou como a sua mãe. Quem já ouviu essa? Levanta as mãos, por favor. E eu concordo com a senhora. Normalmente, quando eu ouvi esse tipo de declaração, no caso das mulheres, era voltado para essa mesma área. Assim como a sua mãe não se deu bem, não teve sorte no amor, não acertou sentimentalmente, o seu destino será
igualzinho. Quantas pessoas eu já vi liberarem para jovens palavras como: você vai terminar como seu pai, e o pai tem aquele histórico de alcoolismo, aquele histórico de solidão, teve aquela vida terrível, de um nível extremamente baixo. Uma outra declaração: você não vai virar nada na vida. Olha o quanto isso é pesado, olha o quanto isso traz uma carga para a vida de uma pessoa. Olha uma outra declaração que eu já ouvi: isso não é para você. Quantos e quantos já não estavam passando por um determinado lugar, viram algo que gostaram e foi dito: isso não é para você. E dependendo quantas vezes ou como você recebeu essa informação, você comprou como verdade. Se você comprou como verdade, você vai se tornar fruto dessa verdade que existe dentro do seu coração. Uma outra declaração que eu já vi: essa vida não é para você. Como assim? Eu já vi, por exemplo, casais passando por momentos difíceis, terríveis, péssimos, e quando eles viam o casamento de outras pessoas, casamentos ajustados, casamentos não perfeitos, porque isso não existe, mas casamentos onde existia alinhamento, e quando desejavam, o que eles ouviam? Não, isso não é para você. Você não vai viver essa vida. Um outro tipo de declaração que eu já ouvi: esse tipo de pessoa não é para você. Não no sentido de que aquele relacionamento era um relacionamento ruim, péssimo, mas sabe aquele famoso: é areia demais para o teu caminhãozinho? Essa é uma sentença muito pesada. Eu me recordo de um caso de uma moça da igreja que ela começou a gostar de um rapaz, e esse rapaz era um rapaz bonito, era um rapaz simpático, era um rapaz de boa família. E sabe o que ela ouviu da própria mãe? Está sonhando alto demais. Esse tipo de pessoa não é para você. Esse relacionamento não é para você. Olha uma outra: você nunca sairá deste trabalho. Quem já ouviu essa? Levanta as mãos, por favor. Sabe quando você começa a passar por aquele processo em que de imediato você não começa trabalhando ou ganhando aquilo que você deseja, você começa de baixo para cima. É natural. Todos nós começamos pequenos, vamos subindo, subindo, subindo. E quantos ouviram exatamente isso? Por exemplo, a Catarine me lembrou de um fato em que ela, não lembro exatamente qual foi o contexto, qual que era a conversa, mas teria sido dito algo assim: ó, você vai limpar o chão para o resto da sua vida. Sabe aquela sentença, aquela declaração que te escraviza, não na onde você deseja estar, mas te escraviza no lugar que você quer sair o quanto antes? Olha uma outra declaração: quando você for mãe, você vai pagar por isso. Tudo isso são cargas, amarrações que nós vamos trazendo para nossas vidas. E se eu não tiver muito discernimento, consciência de como combater, eu levo essa marca para o resto da minha vida. Não tem pessoas, você não precisa ir longe. Eu acredito que quase em todas as famílias não tem aquele personagem que ele é visto de forma negativa por todos da família. Ah lá, é sempre o fulano. É o fulano que não vai virar nada. É sempre o fulano que dá dor de cabeça. É sempre você. Por exemplo, até numa correção com o filho, eu tenho que tomar muito cuidado com essa expressão. É sempre você, né? Como que ele vai crescer? Com esse sentimento, com esse pensamento de que é sempre eu. Eu sou sempre o culpado. Eu sou sempre o responsável. No início desse ano, eu atendi uma jovem, e eu e a Catarina estávamos juntos,
E essa jovem, quando ela fez 1 ano, quantos anos você tem, querida? 8. Imagina, 1 ano. A sua mãe biológica simplesmente mandou a filha embora. Com 1 ano. A menina já cresceu com essa rejeição muito grande. Ela cresceu acreditando que ela era um problema. E nessa conversa com essa menina, foi uma conversa que eu estava firme, mas eu conseguia sentir as dores daquela menina. Hoje a menina, ela tem 15 anos. Conversando com ela, chegou um momento que eu comecei a fazer declarações para ela, falando que ela era especial, que ela era uma menina ímpar, uma menina bonita, simpática, inteligente. E aí eu pedi para ela repetir o que eu falei para ela. E ela falou, eu não posso. Falei, como assim não pode? Ela disse, eu não posso falar isso. Falei, mas por quê? Ela falou, porque eu não sou especial, eu sou um problema. E eu falei, quem foi que disse que você é um problema? Ué, ela falou, se eu não fosse um problema, minha mãe biológica não teria me mandado embora. Ela teve outros 4 filhos e não mandou ninguém embora. Por que ela só mandou eu? E ela cresceu com essa marca dentro dela, que ela era um problema. Então o que começou a acontecer com essa mocinha? Ela se tornou ativa, sexualmente falando, muito cedo. Muito cedo. Muito cedo mesmo. Ela se acostumou a ser o centro das más notícias dentro de casa. Então parecia que ela procurava problema para que ela pudesse firmar essa posição de problema dentro da família. Começou a se viciar em algumas coisas. Começou, sabe o narguile? Vocês sabem o que é isso? Eu sei de ouvir falar e eu sei por ver, não sei nem como funciona. Começando nisso, começou a partir para outras coisas. Com 14, 15 anos, bebida até não querer mais. Se relacionava com A, com B, com C, com D, ia, os caras não queriam nada com ela, ia. Mesmo tão nova. Ela disse que teve um momento que ela passou tanto do ponto, que ela perdeu a consciência. Vou falar de uma forma que vocês entendam. Se aproveitaram da falta de consciência dela. Entenderam? E para ela, esse era o padrão. Para ela, esse era o normal. Para ela nasceu para viver essa realidade, porque em algum momento foi falado isso. Segundo ela, os pais que adotaram, depois de tanta atitude repetida, errada, como essas pessoas não são na igreja, foram pessoas pontuais que eu atendi de fora, não tinham discernimento de como lidar. Então começaram a tratar a menina como um problema. Dela falar que os pais falavam para ela, você é um problema para nós. Você é um peso para nós. E essa foi uma marca que ela carregou e tem carregado, que precisava ter sido quebrada desde a sua origem, desde quando foi lançada. Porque alterou por completo a história daquela jovem. E se ela não tiver muita força, porque começou cedo demais, se torna muito difícil de reverter. Isso que eu estou levando em consideração, que é uma pessoa que não tem o privilégio de ouvir o que a gente ouve constantemente. É uma pessoa que passa pelo que passa, mas está isolada lá fora. Não recebe as ferramentas para lutar. Não ouve a palavra para conseguir combater. Quando eu olhei para ela e eu pedi para ela repetir que ela era linda, ela disse, eu não posso dizer isso, eu sou feia. Eu sei que eu sou feia. Olha o jeito que eu estou. E aí o que começou a acontecer com essa menina? Ela começou a comer compulsivamente. Nessa compulsão, o que começou a acontecer naturalmente? Ela começou a ganhar muito peso. Então ela estava com um sobrepeso muito, muito alto.
E ela falou que isso fazia mal para ela, mas ela não tinha força para sair daquilo. Ela sabia que ela não deveria fazer, ela não conseguia sair daquilo. Então olha como uma sentença liberada pode ter um poder sobre uma vida de uma pessoa por muitos anos, e ela não consegue sair daquilo. Eu me recordo de um outro casal que eu atendi, e pensa numa mulher amargurada. Ela falava, eram quilos e quilos de amargura que saía da boca dela. Sabe aquele tipo de pessoa que só de você estar perto, é como se ao redor dela existisse um campo de força, de opressão, de ódio, de ira, de raiva, de tristeza, de angústia, que só de você ouvir ela falar, você... que negócio estranho. O que aconteceu com ela? Aí eu já estou falando não de uma menina de 15 anos, mas de uma mulher de 50 anos. Ela estava transformando o casamento dela num verdadeiro inferno. Ela estava arrebentando com o marido dela. Era tanta briga, que assim, poucas vezes, e olha que eu já peguei relacionamentos com briga, com intriga, mas poucas vezes eu peguei naquele grau, naquele patamar. Insuportável, ao ponto de, numa conversa conosco, se você não tiver pulso firme com eles começam a brigar na tua frente, começam a se descontrolar na tua frente. E aí eu sabia que era uma questão do passado, então nós começamos a vasculhar lá, procurar lá. E aí no meio da conversa ela começou a falar de filhos. E aí eu perguntei para ela, como que é teu relacionamento com esses filhos? E ela falou assim, não é bom. Eu falei, por quê? Aconteceu o quê? E aí ela começou a chorar na minha frente. O que aconteceu? No primeiro casamento dela, ela teve 2 filhos, e chegou um momento que o primeiro casamento se tornou insustentável. Perceba que o problema não era o relacionamento, né? Porque ela mudou de relacionamento, estava vivendo a mesma coisa. Eles se divorciaram. O que ela fez com as crianças? Deu toda a guarda para o pai. Ela nem tentou lutar. Por que ela fez isso? Porque ela passou uma vida toda ouvindo da mãe o seguinte: você nunca poderá ser mãe. Você nunca conseguirá criar filhos. Ela foi mãe pelo ato, mas ela nunca se transformou em uma mãe, porque dentro dela entrou, eu não posso ser mãe. E aí ela chorava tanto na minha frente, dizendo, eu não queria ter aberto mão dos meus filhos, eu não queria ter mandado eles embora, eu queria ter ficado com eles, eu queria ter criado eles, mas eu abri mão, e aquilo consumia ela, e aquela dor afetava todas as áreas da vida dela. Uma outra declaração que eu já ouvi, quando eu falei para a Catarina, ela falou que ela nunca ouviu, e ela até riu. Todo mundo será corno pelo menos uma vez na vida. O Guilherme me lembrou de uma outra expressão, de pessoas que falam assim, chifre é igual, até anotei, vocês já entenderam, né? Chifre é igual consórcio, em algum momento todo mundo vai ser contemplado. Ó, que sentença diabólica, dá vontade de rir, mas é sério. Já parou para pensar que dependendo se sai da tua boca, você está liberando isso para a tua própria família? Então você acredita de fato que o teu filho vai passar por algo que você passou? Que todo mundo precisa passar pela dor da traição, pela dor da rejeição em algum momento? Você não merece isso, você não tem jeito, não muda mesmo. Infelizmente, essas são algumas das sentenças mais comuns que as pessoas recebem no dia a dia. Tiago 3, versículo 7 e 8 diz assim, toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana.
A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Provérbios 18, 21 diz assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então, literalmente, muitos têm matado e têm morrido por conta da língua. Muitos têm matado, têm morrido por conta de sentenças negativas. Muitos têm matado e têm morrido por conta daquilo que tem saído da boca. E muito pior do que as sentenças que eu recebo de fora são aquelas que eu libero sobre mim mesmo. No livro de Mateus 12 diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então quando eu libero pela minha boca é porque já existe dentro. Se existe dentro, se tornou uma verdade. Se se tornou uma verdade, então eu vou sofrer as consequências dessas declarações negativas. Eu tive o privilégio de crescer em um lar em que todos os dias, o meu pai e minha mãe vinham até mim, eu abaixava a cabeça, eles colocavam a mão na minha cabeça e começavam a fazer declarações sobre a minha vida. Filho, você é inteligente, você é poderoso, você vai viver uma existência poderosa nessa terra, a sua vida vai ser uma vida que impacta, a sua vida vai ser uma vida extraordinária, você vai alcançar a materialização dos seus sonhos e projetos, você é uma pessoa especial, você é uma pessoa maravilhosa, e assim por diante. O favor do Senhor está com você. Mas aí que está, a pior sentença quem liberou fui eu não ouvi de fora, mas eu já liberei contra a minha vida. Chegou momentos em que eu comecei a dizer que eu não conseguiria casar. Chegou momentos que eu comecei a dizer: eu não terei condições de sustentar a minha família. Chegou um momento que eu comecei a liberar sentenças negativas atrás de sentenças negativas sobre a minha vida. E isso ia me matando, isso ia me consumindo, isso ia me minando de dentro para fora. Então eu tenho que me levantar com muita força para quebrar, aniquilar cada uma dessas sentenças, porque o que eu acabo liberando sobre a minha vida acaba tendo poder sobre ela. Sem brincadeira, tendo a criação que eu tive a capacidade, não vou chamar nem de competência, a incompetência de liberar coisas pesadas sobre a minha vida. No dia a dia, sabe, declarações como: não dá para crescer nesse lugar mesmo. Mesmo que aquele lugar seja limitado, que você saiba que você vai ter uma retirada, um salário limitado por conta do tipo de trabalho, por conta do tipo da empresa, você nunca pode falar uma coisa dessa no teu trabalho. Não dá para crescer neste lugar, senão você amarra de uma vez. Você não pode, num momento de crise, um momento difícil, numa briga, por exemplo, num casamento, num namoro, você nunca pode dizer: eu nunca vou ser feliz mesmo. E muitos falam. Quantos e quantos já disseram: para mim não vai dar certo mesmo, não tem como, não tem jeito. Literalmente isso é cavar a própria cova. Esse tipo de posicionamento é atrasar a própria vida. Eu fiz isso e atrasei a minha vida. Eu tive força para declarar o pior, mas a mesma energia que eu poderia dispor para declarar o melhor, eu não usava para o lado certo. E é em pequenas coisas, sabe aquela... Parece ser uma declaração de ousadia, né? Sabe aquela expressão? O não eu já tenho, então eu vou lá. Aonde que isso aí é uma declaração de ousadia, de coragem? Isso aí não incita tentativa porcaria nenhuma, porque se você já começa declarando o não eu já tenho, na hora que você chegar lá, o que você vai ter? Um não. Perceba que, de uma forma muito natural e inconsciente, o diabo, o mundo, a carne, ela trabalha para colocar a nossa mente em um padrão muito mais baixo. Muita sinceridade, essa expressão, quem já falou? Ou não, eu já tenho, então eu vou lá. Levanta as mãos, por favor. Olha quanta carga vocês atraíram para vocês. Que loucura, chegar e dizer, ou não, eu já tenho. Nunca pensaram por esse lado, né? Nunca pensaram sobre esse lado. Por isso que eu tenho que tomar muito cuidado com aquilo que eu libero para os outros
e para aquilo que eu libero para mim mesmo. E o tempo todo eu tenho que estar debaixo de oração, repreendendo o que as pessoas liberam contra a minha vida. Uai, a mulher com 50 anos, ela viveu com a mãe até mais ou menos os 15, 16 anos de sair de casa. Durante 15 anos ela ouviu a mesma coisa: você não pode ser mãe. Será que essa declaração teve poder sobre a vida dela? De fato, os 35 anos seguintes, ela não foi mãe. Será que teve poder? Pessoas que dizem: você vai terminar como a mãe mesmo. Até mesmo se a tua família não é um pleno caos, totalmente. Se tem uma característica no teu cônjuge que talvez não seja boa, você nunca pode dizer: nossa, você é igualzinho teu pai. Porque tudo aquilo que você fala, você não sabe como o outro lado está recebendo. Tem pessoas que são impermeáveis. Tem pessoas que são uma esponja. O que acontece? Fala, entra. E para você espremer, tirar dela, dá muito, muito trabalho. Eu me recordo de um rapaz em que ele também não sabe dizer, mas ele fala que em algum momento, olha como é a história, ele não lembra da pessoa, mas ele lembra do que foi liberado. Em algum momento foi falado assim: uma posição grande, gerência, diretor, dono de algo, você nunca vai poder ocupar um lugar desse. O que aconteceu? No trabalho dele, dentro da igreja, ele começou a orar por crescimento. Quero crescer, quero aumento salarial. Começou a fazer o que todos fazem: ver oportunidade de crescimento. O patrão falou: tem uma vaga que abriu, eu quero colocar você nela. E era tipo de um gerente da empresa, para organizar tudo, para liderar todos. O que o rapaz falou? É isso aí. Exatamente isso. Não, obrigado, não quero. O patrão falou: você vai ganhar mais? O teu horário, você vai ganhar mais, o teu horário vai diminuir um pouco, você vai trabalhar um pouquinho menos? Não quero. Só que para mim aqui ele falou em lágrimas: eu queria ter aceitado, eu queria ter falado sim. Mas dentro de mim, eu acredito que eu não posso ser, que eu não posso ocupar, que eu não posso viver essa experiência. Lembra do povo de Israel? Nos trouxe aqui para morrermos? Lembra dessa declaração? O que o Senhor disse para eles depois? Eu vou fazer exatamente como eu ouvi vocês dizerem. E o que aconteceu? Morreram no deserto. Olha como isso é sério. Esse povo liberou uma sentença negativa contra si mesmo, e eles viram a confirmação de cada palavra que eles liberaram. Talvez você não tenha falado: eu não vou ser nada. Mas um pensamento alimentado também pode vir a se tornar uma sentença. Você pode não falar aqui, mas você pensa tanto, que se torna real para você. Eu me recordo de uma jovem que em algum momento, sabe aquela expressão: parece que eu não tenho sorte no amor? Ela viu algo parecido como isso. O que começou a acontecer com todos os relacionamentos que ela tinha? Começava maravilhoso. Ela provocava o término do relacionamento. Por quê? Ela não tinha sorte no amor. Nessa área ela não seria feliz. As minhas atitudes podem me sentenciar. Fugir também é uma sentença. Uma vida de mentiras também é uma sentença. Desonestidade também é uma sentença que eu libero contra a minha vida. Eu acredito que muitos ainda podem estar carregando um peso muito grande por conta dessas sentenças negativas. Mas por intermédio de um posicionamento de fé, repita comigo por favor: por um posicionamento de fé,
qualquer sentença negativa pode ser quebrada. Qualquer sentença. Se coloquem de pé todos, por favor. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me, aumente as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Levante a sua voz, repita comigo, por favor. E Deus atendeu o seu pedido. O nome Jabes significa causador de dores, mas a verdadeira marca que ele carregou é por ser o homem mais respeitado da sua família. Ele não ficou conhecido por aquilo que ele viveu no passado, mas sim por aquela escolha poderosa que ele fez de não aceitar aquela situação. A oração dele foi capaz de quebrar aquele fardo, acabar com aquela sentença, foi capaz de mudar o destino dele por completo, foi capaz de transformar por completo aquela realidade. Gênesis 27, 39 e 40 diz assim: seu pai Isaque respondeu-lhe: sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho que desce do alto do céu. Você viverá por sua espada e servirá a seu irmão. Mas quando, repita comigo por favor, mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o quê? Chega um momento que você tem que parar de ignorar o que de negativo tem acontecido na tua vida. Quando se tornar insuportável, você vai se levantar e vai tirar. Olha a colocação, você vai tirar. Quando se tornar insustentável a realidade, você terá o poder para mudá-la. Tenha isso claro dentro de você. Quando se tornar insuportável, o poder já existe dentro de você. Você vai ter a capacidade de tirar. Não suporto, não estou aguentando essa vida financeira, essas dívidas, esses problemas, vou arrancar. Eu não aguento mais, essa família é só um caos, esses problemas, esse casamento terrível, eu vou tirar, eu vou aniquilar, eu vou eliminar. Perceba que aqui é um pai falando para com o filho. Entenderam isso, né? Isaac falando para quem? Quem? Esaú. O meu pai é um ungido do Senhor. A minha mãe é uma ungida do Senhor. São pessoas incríveis, cheios de unção e poder, mas nunca tiveram o poder para arrancar o jugo de mim. Nunca. Quem teve que arrancar o jugo? Eu tive que colocar um ponto final. Você precisa colocar um basta nisso. Nós não podemos aceitar viver essa vida em um nível tão baixo como muitos têm vivido. 1 Samuel 11:6. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele. Repita comigo, por favor, e levante a sua voz. E ele ficou furioso. De novo ele ficou furioso. De novo ele ficou furioso. Repita comigo: eu não aceito essa realidade. Eu nunca mais vou passar por isso. A partir de hoje, eu estou colocando um basta, um ponto final. E você tem que ser tomado por essa fúria. Se você não é tomado por essa fúria, por essa força, você vai aceitar viver mais um dia igual ao outro. Você vai passar pelo mesmo sofrimento. Isso tem que mexer com você. Eu não vou tolerar. Eu não vou repetir a história dos meus pais. Eu não vou viver o que eu vivi lá atrás, no passado. Eu não vou passar nem por mais um dia sequer dessa dor, dessa humilhação, dessa vergonha. Eu não vou ficar me lamentando no meu quarto, chorando no banho. Entrega essa dor, esse sofrimento, chega. Essa fúria decorrente do Espírito Santo. Chegou um momento que eu fiz orações muito furiosas, muito agressivas, porque enquanto isso não se tornasse real, o desejo de mudança na minha vida,
Poxa vida, gente, ó, cada um dentro da sua dor, não estou comparando dores. No lugar que eu morava antes, às vezes eu sentava na cama, do jeito que eu estou aqui, e eu ficava refletindo sobre a minha realidade. Por exemplo, por muito tempo, o meu pai, ele tinha que me dar uma espécie de uma mesada. Todo mês ele me dava um dinheirinho. E eu pensava assim, caramba, o tempo está passando, eu não estou vendo nada acontecer, porque eu também não estava fazendo nada. Será que eu vou depender dele pro resto da vida? Será que eu vou precisar dessa ajuda todos os meses? É isso? O pensamento, o questionamento interno era certo, mas como eu não realocava as minhas emoções, eu alimentava mais a dor. Eu não usava as emoções como um combustível, a fúria, para me levantar. E é por isso que você tem que ser revestido do Espírito Santo. Porque uma das funções do Espírito Santo é dar um novo significado às suas emoções. A fúria como um todo, normalmente ela provoca mais caos. A fúria pelo Espírito provoca construção, reviravolta, mudanças, transformações. A angústia normalmente provoca depressão, desânimo. Tomado pelo Espírito Santo, aquele sentimento se torna um combustível para você nunca mais desejar sentir aquela emoção. Então eu vou lutar, eu vou agredir, eu vou me empenhar. Outro dia eu entrei nesse quarto, outro dia não, no ano passado, eu tive acesso a ele depois de um bom tempo. Eu entrei lá e eu me emocionei, porque eu alimentei tanta miséria lá dentro, tanta miséria, tanta coisa. E olha como que é coisa da nossa cabeça. Eu entendo quando as pessoas falam, as minhas circunstâncias não foram favoráveis. As minhas foram totalmente favoráveis. E eu coloquei algo na minha cabeça em algum momento que estava me afundando. Então tudo sempre vai voltar para o eu. Tudo vai se voltar para o meu posicionamento. Mas teve um dia que eu me levantei daquela cama. Me levantei e eu clamava com a força da minha alma. Eu clamava com muita convicção, com muita segurança, com muita ousadia. Acomodação não, inconformismo sim. Esse tem que ser o seu padrão. Nosso posicionamento deve ser o mesmo de Davi. Hoje mesmo, Senhor, dará a tua cabeça nas minhas mãos. Hoje mesmo eu vou te arrebentar. Hoje mesmo isso vai acabar. Tentaram impor N sentenças sobre a vida de Davi. O próprio pai dele, quando não chamou ele para aquele dia especial, estava sentenciando ele a uma vida comum. Só que mesmo assim ele combateu essa sentença e entrou naquele lugar. Ele participou daquele momento especial. O seu próprio irmão estava tentando sentenciar ele a uma vida de acomodação, e o irmão dele mediu ele por aquilo que ele fez. Você veio aqui só para ver a luta? O que Eliabe fez? Só viu a luta, não fez mais nada. Ele não aceitou, ele lutou, ele combateu e venceu aquela sentença negativa. Golias tentou sentenciá-lo. Você não pode contra mim. Davi disse: eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Ele não aceitou aquela sentença, ele não aceitou aquela realidade, ele não aceitou aquele nível mais baixo. Nem o rei, quando Golias estava lá, o rei era o maior interessado em viver aquela vitória. O que ele falou para Davi de cara? Você não pode vencê-lo. Que loucura é essa? Se a vitória vai me trazer benefícios, eu falo para quem pode lutar por mim, você não pode vencê-lo? Qual é o sentido disso? Mas ele combateu essa sentença negativa. No passado, quando Saul era rei, 1 Crônicas 11, era você que liderava o exército de Israel.
E o Senhor seu Deus lhe disse: você será o pastor do meu povo Israel, será o líder do meu povo Israel. Mesmo depois de ouvir tanta coisa negativa, o posicionamento de Davi era de líder, mesmo quando ele não era um líder. Era de um homem bem sucedido, mesmo quando ele ainda não ocupava o trono. Era de um homem extraordinário, mesmo fora daquela realidade. Então ali em Hebrom, Davi fez um acordo diante do Senhor com todas as autoridades de Israel, e elas ungiram rei de Israel, conforme o Senhor havia anunciado por meio de Samuel. Então Davi e todo o povo de Israel foram a Jerusalém, isto é, Jebus, onde moravam os jebuseus que viviam naquele lugar. Os jebuseus zombaram de Davi. O que eles falaram? Leia ali para mim, por favor. Mas Davi tomou a fortaleza de Sião, que hoje é chamada de a cidade de Davi. Falaram que ele não iria acontecer, imediatamente ele conseguiu. O que falaram para você lá atrás que você não iria conseguir vencer? Quais eram as batalhas que falaram que você iria perder? O que você declarou? Mas hoje, pela fé, mesmo que tenham falado, você vai conseguir, você vai romper, você vai para o próximo nível, você vai viver uma grande mudança na sua vida. Então eu gostaria que neste momento você fechasse os olhos. Nós não temos muito tempo, eu não pretendo me estender mais, mas eu quero que você apresente ao Senhor quais foram as declarações que você sabe que foram liberadas contra a tua vida, quais foram as sentenças que o teu pai, que a tua mãe liberou contra você, quais foram as sentenças que os teus avós liberaram contra você, os seus parentes, os seus amigos, as pessoas mais próximas a você, o que falaram a teu respeito, que você não seria nada, que você não viraria nada, que você não conseguiria crescer na vida, que você não viveria uma vida poderosa, que você não conseguiria alcançar uma vida expressiva, extraordinária. Apresente ao Senhor. Você pode ter chorado até o dia de hoje, mas hoje é o momento que você tem que trocar o lamento por clamor. Você tem que apresentar ao Senhor, dizendo: Senhor, liberaram contra a minha vida, falaram contra mim, declararam contra o meu casamento, falaram contra a minha vida, contra a minha empresa, falaram contra a minha saúde, mas a partir de hoje, fale isso: eu estou colocando um basta. Quando você não suportar mais, você terá o poder para tirar esse jugo, você tem o poder para quebrar essas sentenças negativas. Então comece a repreender da tua vida toda sentença negativa, toda a carga diabólica, toda a opressão, toda a carga que colocaram contra mim, ou até mesmo as cargas que eu liberei contra a minha vida, toda a declaração negativa, eu quero repreender agora. Todo o mal que eu tenha causado contra a minha vida, eu repreendo agora. Toda a declaração carregada por emoções que eu tive lá no passado, hoje eu estou repreendendo. Eu não vou viver essa realidade. O que eu declarei lá atrás, essa não será a minha realidade. Em algum momento eu diminuí a minha empresa, em algum momento eu falei: esse trabalhinho de nada, esse salarinho de nada, não dá para crescer neste lugar. Comece a repreender: eu vou crescer neste lugar. Vai acontecer exatamente o contrário. Eu vou crescer neste lugar, eu vou viver uma grande vida, eu vou viver uma vida extraordinária, eu vou viver uma vida poderosa. Eu vou contrariar toda e qualquer sentença negativa que tenham liberado contra mim, toda sentença negativa que tenham lançado contra a minha vida. Se você ouviu em algum momento, ou se você declarou sobre você que você nunca seria feliz sentimentalmente falando, que você nunca teria o seu casamento dos sonhos, comece a combater isso agora. Não aceito, eu não aceito, eu não aceito, eu não tolero viver essa vida, eu não vou aceitar, eu não vou aceitar. Eu vou ser feliz no meu casamento sim, eu vou ser feliz no meu casamento sim, eu vou ser feliz no meu casamento sim. Começa a declarar como que vai ser a sua vida sentimental de hoje em diante. Lá atrás você liberou palavras negativas ou liberaram contra a sua vida. Agora faça o contrário, libere palavras de destino, palavras poderosas. Abençoe o teu casamento, abençoe a tua casa, abençoe teu filho, abençoe a tua filha, abençoe toda a sua família. Antes de eu descer, uma pessoa me disse que o pai dela liberou contra a vida dela: você é burro, moleque, você é burro, você não faz nada direito, você não aceite isso. Você tem que se
levantar com força, você tem que se levantar com ousadia. Em algum momento podem ter liberado contra você, seja no teu trabalho, seja na tua vida ministerial, que a tua vida ministerial não teria impacto, de que você não cresceria, que você não avançaria. Você vai combater e você não vai aceitar. Profetize sobre a sua vida, comece a declarar: Senhor, eu não sei de que jeito, eu não sei de que maneira, mas eu vou viver uma vida poderosa. A minha vida vai impactar, a minha vida vai ser inspiração, a minha vida vai ser grandiosa, a minha vida será extraordinária. As pessoas vão se inspirar na minha vida, as pessoas vão se inspirar na minha vida, elas vão se inspirar na minha vida, elas vão se inspirar na minha vida. Eu vou viver uma vida inspiradora, uma vida poderosa, uma vida de grande impacto, uma vida de grande influência. Eu vou viver numa vida extraordinária, uma vida incomum, uma vida em que tudo vai dar certo, tudo vai fluir, tudo vai frutificar. Eu creio que ao longo da minha vida eu vou crescer, eu vou viver uma glória maior. Se em algum momento você acreditava que você não seria mais feliz, você vai ser sim. Declare: eu vou alcançar felicidade plena, eu vou saber o que é viver uma realização em todas as áreas da minha vida. Eu creio, Senhor, eu creio em mudanças, eu creio em transformações, eu creio em grandes reviravoltas, eu creio que destinos serão curados aqui hoje, eu creio que vidas serão completamente transformadas. Meu Deus, nesse dia, eu acredito nisso de todo o meu coração. Meu Deus, faça aquilo que somente o Senhor tem poder para fazer, faça aquilo que somente o Senhor tem poder para realizar. De Jesus, Não se acomode, não aceite. O inconformismo precisa fazer parte da tua vida diante dessas sentenças negativas. Eu não vou aceitar. Olhe para cá um instante, por favor. Sabe uma coisa que meu pai fala? Que de todos da família, ele era o menino, o homem, que era cotado para ser o maior fracasso dentro de casa, de toda a sua família. Ele tinha primos, parentes, que receberam heranças atrás de herança, parentes que eram os playboyzinhos da cidade, pessoas que aparentavam ter um padrão de vida. Meu pai não passou por isso, muito pelo contrário, ele passou por uma luta familiar muito grande. Até que o seu pai voltasse, ele teve o seu pai muito tempo longe, distante. Ele não teve apoio, não teve incentivo financeiro, não teve nada. Mas sem sombra de dúvidas, ele é o homem mais respeitado da sua família. Por mim, por vocês, pelo próprio pai, pela própria mãe. A bispa não é muito diferente. Tinha tudo para ter uma vida marcada como sendo a mãe da criança especial, sendo mãe da criança que não tem o braço, sendo mãe de filhos difíceis, problemáticos. Ela poderia ter ficado com a tua vida marcada por ter que continuar uma vida toda indo para o hospital tomando remédio, por conta do filho, pegando remédio, e pega, tratamento aqui, tal. Pelo que vocês se lembram dela? Pelo grande testemunho, pela força. Nós conhecemos o testemunho, fica gravado, porque faz parte. Mas o que realmente marca é a força, é a ousadia, é a coragem. Quando ela está lá no altar, falando com aquela segurança, com aquela convicção. Qual que é a decisão que você toma hoje? A sua vida será marcada pelo quê? No início nós falamos, a tua história será contada por aquilo que for mais impactante. Não é pelos momentos negativos, não é por aquilo que você pensa, é pelo que for mais impactante. Salmo 56, versículo 4.
Repita comigo, por favor. Sim, colocarei em Deus a minha confiança e ficarei tranquilo. A minha vida, levante a sua voz, a minha vida provará que as promessas de Deus são verdadeiras. Essa vai ser a sua marca. Essa é a sentença que eu libero sobre a sua vida. A sua vida provará que cada uma das promessas do Senhor são verdadeiras. A tua vida provará o que é viver uma vida em abundância. A tua vida provará que restauração, restituição são mais do que reais. A tua vida provará que Deus é real, que Ele é poderoso. O teu casamento provará que você serve a um Deus único, poderoso, incomparável. A tua saúde, a tua cura vai provar que Deus, Ele age em teu favor. A tua vida é a prova de que o impossível pode acontecer. Eu abençoo a obra das tuas mãos, eu abençoo a tua vida. Eu declaro pela fé que todas essas sentenças negativas, elas sejam quebradas, canceladas, destruídas, que esse jugo, ele seja tirado de uma vez por todas. O que te pesava, o que te oprimia, o que atrasava a tua vida, hoje cai por terra, em nome do Senhor Jesus. Hoje cai por terra, e de agora em diante você vai viver as maiores alegrias da sua vida. O que não estava caminhando vai caminhar, o que não tinha dado certo dará certo em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo, eu declaro assim será em nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração. Ligo aqui na terra para ser ligada nos céus, em o nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. E dê uma salva de palmas ao Senhor.